Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Começamos esse vídeo dando alguns retornos para vocês aqui que deixaram mensagens nesses últimos dias. Jefferson Américo, teria a Oi algum impacto negativo, por exemplo, em tributação, caso receba o valor pendente da venda da Oi Imóvel fora do ambiente da RJ? Não, Jefferson, essa transação já está fechada dentro vamos dizer assim, do contrato que foi firmado. Existe um saldo residual que deverá estar sendo acertado agora em setembro, né? É isso que está no nosso radar. Leidiana Souza, obrigado por tamanha dedicação. Muito obrigado, Leidiana, pelas palavras. Estamos aqui juntos tentando oferecer um pouco da nossa experiência e compartilhando com vocês um pouco da nossa trajetória, né, tanto no ambiente empresarial quanto como investidores também. Gabriel Henrique, mestre, qual a sua previsão de valor com relação a até quando o papel pode chegar na saída da RJ? Será que teremos um rally de alta? Olha, Gabriel, o que eu entendo é que vai haver fluxo comprador, né? Na saída da RJ vai haver fluxo comprador. Nós vimos aí agora há pouco a saída do papel que estava em 0,46 foi a 0,66. O que foi aquilo? De 0,46 para 0,66, a alta da ação da Oi. Ali foi a entrada de um fundo de investimento de grande porte. Então, na hora que isso acontece, veja, a ação subiu 20 centavos, não é? De 0,46 para 0,66. Isso vai acontecer quando outros fundos de investimentos entrarem. Se fundos de investimentos estrangeiros adquirirem a ação, eu acredito que na saída da recuperação judicial já abra no dia seguinte em gap, após o anúncio da saída da recuperação judicial, e provavelmente vamos passar amanhã em leilão, e quando os papéis voltarem a ser negociados já estarão acima de R$1, entendeu? E podem ir muito além, logo na saída da RJ, se 3, 4 fundos entrarem dando ordem a mercado, comprando lotes de ações, né, fatias especificadas, sem se preocupar com o preço, a gente pode ver essa ação subir fortemente. Vamos aguardar, né? Não temos bola de cristal, o que a gente sabe é que pode haver sim um fluxo forte comprador, as ações estão baratas e quem tem um pouco de entendimento aí com relação ao projeto da Oi, está acompanhando, pode sim fazer posição. Reginaldo Silva, Guarapari, Espírito Santo, parabéns pela sua maravilhosa aula sobre o fluxo do capital estrangeiro e as correções na Bolsa, muito obrigado. Olha, fico feliz que você tenha gostado, Reginaldo. É isso, a gente está tentando chamar atenção para algo que as pessoas não dão muita importância, né, que é o fluxo de quem realmente movimenta a Bolsa, são os estrangeiros. 58% do capital que circula na Bolsa brasileira são investidores estrangeiros. A gente precisa entender se eles estão entrando ou se estão saindo, porque se estão entrando, bolsa para cima, se estão saindo, bolsa para baixo. Não tem mistério. Mônica Mota, bora compartilhar esse canal, pessoal, urgente. Clóvis Like, olha, Mônica, muito obrigado pela força, né? Vamos deixar o like, compartilhar, para que a gente possa atingir mais e mais pessoas. Nelson Granada, estude as empresas, esqueça os políticos. Nesse canal você aprende o que é importante para o investidor. O investidor inteligente não perde energia pensando em político A ou B, ele analisa cenários e toma decisões, é isso. Os grandes empresários conversam com todos os políticos, com todos os partidos, eles convivem com todos eles, né? Afinal de contas, eles são passageiros, graças a Deus. Então tem que conviver com todos. Jura mandou uma mensagem aqui, não tem como não gostar dos seus vídeos. Olha, muito obrigado, Jura. Luzia, um abraço também, está sempre deixando aqui mensagens de agradecimento. Um abraço também para o Paulinho, que tem sempre deixado mensagens aqui no canal. Quem mais?
Deixe-me ver aqui. Feitiços da Sogra, um abraço. Jefferson Américo, um abraço. Gilberto Moreno, Tripa Seca, meu amigo. Deixe-me ver. Daniel Gonçalves. Cleiton Mota, um grande abraço. Ricardo Fagundes, também um grande abraço. Luiz Moura, Paulo Gustavo, um abraço a todos vocês. Bem, vamos refletir sobre uma coisa que me chamou a atenção. A poupança teve a maior saída líquida da história e o saldo caiu abaixo de 1 trilhão, disse o Banco Central. Os saques em caderneta de poupança superaram os depósitos em 22 bilhões em agosto. Isso foi divulgado pelo Banco Central essa semana agora. Foi a maior saída líquida da série histórica iniciada em janeiro de 1995. Muito provavelmente essa saída não foi para investimento, foi para pagar dívida. Temos notado aí informações do crescente endividamento de brasileiros. Então, muita dessa saída que houve agora recente de dinheiro da Bolsa, com certeza não foi, ou da Bolsa não, da poupança, não foi para novos investimentos, e sim, provavelmente, com quase toda certeza, para pagamento de dívida. Os saques em caderneta de poupança totalizaram 22 bilhões no mês de agosto. Foi a maior saída da série histórica. Após uma série de resultados negativos, o saldo total da poupança ficou abaixo de 1 trilhão de reais pela primeira vez desde agosto de 2020, somando 992 bilhões de reais. É surpreendente, né? É surpreendente que 992 bilhões de reais estejam adormecidos na caderneta de poupança no Brasil. Isso demonstra que o brasileiro definitivamente ele não tem uma inteligência financeira, ele não tem uma capacidade diferenciada de raciocínio para cuidar do seu dinheiro, não é? É o que a gente percebe quando a gente vê esse tipo de notícia do volume absurdo de recurso que ainda existe, né? Estamos falando de quase 1 trilhão de reais guardados na caderneta de poupança. Ou seja, a pessoa perde, desvaloriza o seu capital até para a inflação, né? Perde até para a inflação. No mínimo, ele poderia deixar na renda fixa, né? Mas não, nem isso. Então, realmente é deprimente que tanta gente esteja perdendo dinheiro na caderneta de poupança. Perdendo dinheiro na caderneta de poupança. Isso é falta de inteligência financeira. Isso fala um pouco sobre o perfil do brasileiro, né? O despreparo do ponto de vista de educação, muito analfabetismo funcional e também um despreparo do ponto de vista de inteligência financeira, né? Bom, eu queria fazer 2 registros. O primeiro deles foi a despedida de uma atleta formidável, a qual acompanhei sua trajetória. Recomendo que assistam o filme que saiu agora recentemente sobre a vida dela e de sua irmã. Estou falando sobre as irmãs Williams e estou falando especificamente de Serena Williams, que abandonou as quadras após uma trajetória única, uma trajetória super especial. No filme das irmãs Williams, o tempo todo o foco do pai delas, né, no desenvolvimento da irmã mais velha, mas, por outro lado, ela é que se revelou a grande, não que a outra também não tenha sido uma grande campeã, mas ela superou todos os recordes e a Serena foi a maior atleta de todos os tempos do mundo do tênis. Muito bacana a sua história, vale a pena assistir o filme, que conta a história do pai delas, né, da trajetória, da preparação que elas tiveram, e até a sua irmã mais velha começar a despontar no cenário, e a Serena, que sempre mais nova, sempre ficou ali à sombra, mas que depois teve o seu tempo de brilhar, né? Então, Serena Williams, como nas competições simples, né, ela conquistou 23 títulos em torneio de Grand Slam.
23 títulos em torneios de Grande Slam. Apenas um a menos do que a australiana Margaret Court, que foi a maior vencedora de slam da história, incluindo homens e mulheres. Somando as conquistas em duplas e duplas mistas, são impressionantes 39 troféus. Ao longo de mais de 25 anos de dedicação ao tênis, passou 319 semanas sendo a número 1 do mundo. Ela deixa o tênis como líder absoluta no ranking de premiação. Ao longo de sua carreira, acumulou 94 milhões de dólares, valor atualizado até o começo desse último torneio, onde ela se despediu, que foi o US Open. A quantia é mais do que o dobro da segunda maior milionária da história do tênis feminino, que é justamente a sua irmã, Venus Williams. Venus Williams, hoje com 42 anos, embolsou 42 milhões de dólares em torneios. O resto do top 5 feminino ainda inclui a romena Simona Halep, a russa Maria Sharapova e a dinamarquesa Carolina Wozniacki. Seus feitos de Serena Williams nas quadras não se resumiram ao circuito feminino. Nos Jogos Olímpicos foi ao lugar mais alto do pódio 4 vezes. Nas simples conquistou o ouro em Londres em 2012, onde atropelou sem pena e piedade Maria Sharapova na final. Aliás, outro dia meu amigo Klaus compartilhou uma foto de Sharapova de cara amarrada quando Serena Williams a vencia, e depois uma foto de Serena Williams batendo palma quando Sharapova a venceu. E eu disse a ele, olha, pegue leve com Sharapova, porque acredito que essa talvez tenha sido uma das pouquíssimas vitórias dela contra Serena Williams, que arrasava sempre a Sharapova nas disputas das finais dos torneios. Nas duplas, ao lado de sua irmã, ela foi campeã em Sydney em 2000, em Pequim em 2008 e em Londres 2012, campeã olímpica. Uma carreira das mais laureadas do esporte, mas que não pode ser resumida às suas taças, medalhas e estatísticas. Mais do que uma lista de conquistas e imagens maravilhosas, Serena deixa um legado. Ela e Venus, é realmente difícil separá-las em certas horas, tomaram de assalto e mudaram definitivamente o tênis feminino mundial, adicionando uma potência jamais vista, mas sem deixar de trabalhar os muitos outros recursos exigidos pelo esporte. E mais do que isso, Serena, Venus e seus pais mostraram que é possível e que vale a pena sonhar. Vamos lembrar que o tênis é um esporte originalmente branco, é um esporte geralmente de elite, e eles não eram nada disso quando resolveram se dedicar a este esporte, né? Uma família de negros pobres e duas mulheres negras num mundo de mulheres brancas, né? Então era totalmente fora da curva. Né? Seus pais, né, Richard e Oracini, criaram duas campeãs que saíram de uma região de classe média baixa, na cidade de Compton, na Califórnia, e conquistaram o mundo. Quando Richard afirmou que tinha em casa as duas próximas Michael Jordans do esporte, ele não estava brincando. Serena Williams transcende, na verdade, o tênis e transcende o mundo dos esportes. Elas enfrentaram partidas longas, partidas difíceis, demonstraram aí um enfrentamento contra o machismo, contra o racismo, e não bastante os inúmeros títulos de suas carreiras, elas procuraram fortalecer o papel da mulher na sociedade e, sobretudo, da mulher negra no tênis. Nada as fez baixar a cabeça, né? Ela, certa feita, disse: eu tenho orgulho de representar as belas mulheres negras. Talvez isso, o racismo e sexismo, não melhore. Há tempo para mim.
mas alguém na minha posição pode demonstrar às mulheres e todas as pessoas que temos uma voz, porque Deus sabe que eu uso a minha, disse Serena Williams. O grande responsável pela história de sucesso das irmãs foi seu pai, Richard Williams, e no filme feito recentemente, King Richard, Criando Campeãs, Will Smith interpretou o ex-treinador e venceu o Oscar pelo papel. E Serena disse certa feita, o pai era um cara que pegava o cartaz e sempre colocava duas frases. Você estava entrando no US Open e via ele na entrada da sala dos jogadores com Welcome to the Williams Show. Bem-vindo aos shows das Williams. Outra frase que eu achava demais era a luta pela igualdade, onde ele destacava a importância de se trabalhar pela igualdade entre negros e brancos. A gente chamava ele de o homem cartolina e elas já ganhavam grande slam. Não é que a menina era 80 do mundo, elas já eram relevantes e ele se prestava a olhar para as meninas que estavam chegando e lutar por uma causa. Serena disse que chegou o momento de parar, de se despedir, e ela vem empreendendo, e essa é uma outra questão interessante, porque ela se tornou uma investidora e está interessada com o fundo de investimentos que ela criou, o Serena Ventures, que é uma empresa de venture capital, que está investindo em empresas que tenham boas ideias e que, sobretudo, tenha a presença feminina e, em especial, da mulher negra por trás dessas ideias. A empresa já captou 111 milhões de dólares de investidores e vem fazendo investimentos nos Estados Unidos e em outros lugares. Recentemente ela esteve aqui no Brasil, participando de um evento da Expo XP, e disse que tinha interesse em apoiar algumas iniciativas no Brasil, né? Então é isso, quer dizer, você tem aí uma história de sucesso. Eu acho que vale sempre a pena conhecer a história de grandes atletas, mas em especial porque a Serena Williams não é só a maior jogadora de tênis de todos os tempos, ela também tem uma história de vida muito interessante que vale a pena conhecer, de superação, e agora uma vida de investidora. Então conheça um pouco mais a história dessa brilhante jogadora Serena Williams, certo? Um outro registro nos deixou essa semana a Rainha Elizabeth. Fizemos um vídeo certa feita aqui esse ano no canal falando sobre as lições de liderança da Rainha Elizabeth II. Então é uma pena, eu sou fã da rainha, ela está imortalizada na história do mundo, né? Com seus 96 anos, nos deixa a história, né? Ela fez a história, ela fez parte da história, ajudou a escrever a história. E a rainha pacificamente nos deixou, problemas decorrentes já da sua idade, 96 anos, né? Mas fica aí o exemplo de uma mulher especial e uma referência. Estude e procure ter conhecimento de boas referências. A Rainha Elizabeth II, sem dúvida, é uma história que vale a pena conhecer. É um reinado de 70 anos, que só ficou atrás do reinado de Luís XIV, né? Então, a história da Rainha Elizabeth vale a pena, sem dúvida nenhuma, conhecer. Uma pessoa que enfrentou os desafios que a vida lhe trouxe, né? Não se apequenou, muito pelo contrário, com toda a sua suavidade, procurou construir um legado, deixar um legado para o seu povo e para o mundo. Então, se você não assistiu esse vídeo que a gente fez sobre exemplos da vida de líder da Rainha Elizabeth, eu sugiro que procure, porque vale a pena dar uma olhada. Muito bem, uma outra coisa que eu queria destacar nesse vídeo, antes de falar sobre a Oi, é que, deixe-me ver,
É, a Prio, uma notícia sobre a Prio. O negócio com a Albacora não aconteceu, né? Então, vinha uma negociação da Prio já se arrastando aí desde o ano passado com a Petrobras, e a Petrobras acabou desistindo de fazer a venda do ativo Albacora. Albacora Leste já foi adquirido pela PetroRio, pela hoje Prio, e não houve conclusão da negociação. A Petrobras fez uma revisão de preço em função de novas reservas que foram verificadas e não houve acordo. Então, foi comunicado ao mercado que a Petrobras desistiu de fazer a venda, vai manter o ativo na sua estrutura, mas isso, ao meu ver, não muda em nada a expectativa que temos. Óbvio que a notícia seria muito positiva para a PetroRio fechar a aquisição do campo de Albacora, mas não tira, vamos dizer assim, o que a gente entende que tem ainda de potencial de alta para a empresa. Enxergamos que existem ainda outros caminhos interessantes para o crescimento da PetroRio, né? O pessoal do Itaú BBA, por exemplo, fez um comentário dizendo que já tinha aí uma alta probabilidade da operação acabar não sendo concluída, porque ela já estava se arrastando há bastante tempo, havia já rumores de que o acordo não seria possível entre as partes, porque a Petrobras estava pedindo um valor demasiado alto, no entender da PetroRio, mas que, independente disso, a perspectiva é de que o preço-alvo da Prio continue aí sinalizado na faixa de R$ 45. R$ 45 é o preço-alvo traçado, vamos dizer assim, pelo Itaú BBA. Já o Bradesco BBI considera que o preço-alvo está aí na casa de R$ 49, né? Então, embora a Albacora pudesse ser mais um fator de transformação para a empresa, achamos que o mercado já está antecipando o fim do processo de desinvestimento devido aos atrasos no processo, notícias recentes que já afirmavam que poderia não ser concluído, e nesse sentido entendemos que não é algo que surja como uma coisa prejudicial. Vamos lembrar que a Prio anunciou recentemente a aquisição da Domo e deve ter, como o CFO da empresa recentemente disse, outras possibilidades de investimento no radar. Então acredito que talvez ainda surja aí algum fato novo da Prio nesse segundo semestre de uma nova aquisição. Vamos ficar observando, mas a empresa, é importante que você estude a empresa, entendeu? Muito bom, vamos falar de Oi. Notícia da Mona Invest, né? Oi irá anunciar a saída da recuperação judicial nos próximos dias. Isso saiu no dia 9 de setembro. Oi irá anunciar a saída da recuperação judicial nos próximos dias, foi a chamada da Mona Invest. O maior processo de recuperação judicial da história do país deve terminar em poucos dias. Trata-se de um processo de recuperação judicial que foi aberto em 2016, quando a Oi tinha dívidas à época de 65,4 bilhões, que com o câmbio atual, essa dívida estaria corrigida para 85 bilhões de reais, entendeu? Pelo câmbio atual. E aí vamos lembrar que ainda está fora dessa dívida as multas da Anatel que ficaram ali na casa de 22 bi. Então aí a gente vê uma dívida total de 107 bilhões, a dívida da Oi. 6 anos depois, a Oi irá anunciar a saída da recuperação judicial nos próximos dias, disse a Mona Invest. O CEO da Oi, Rodrigo Abreu, afirmou que a companhia quitou todas as dívidas novas que foram feitas dentro do processo de recuperação judicial para seguir com os investimentos durante esse período. Vamos lembrar que
dentro desse leque de dívidas, né, ainda tivemos dívidas novas que a Oi contraiu, né, captações que a Oi fez para bancar os seus investimentos. Sim, porque nos últimos anos a Oi investiu 30 bilhões de reais. Investimento dos últimos anos da Oi, 30 bilhões de reais. Então a empresa não parou de investir durante a recuperação judicial. E muita gente fala sobre Oi, muita gente fala besteira sobre a Oi. O Rodrigo Abreu tem uma frase que eu gosto muito, que ele disse assim, olha, muita gente fala sobre Oi, mas muito pouca gente entende a Oi. E eu concordo com ele foi, vamos dizer assim, educado, ele não quis constranger ninguém, mas ele disse, olha, muita gente fala sobre Oi, mas muito pouca gente entende sobre a Oi. Então, realmente não entende e o que se fala é uma profusão de besteira, de bobagem, de doer. De doer. Mas está aí a Money Invest trazendo essa perspectiva, que na verdade é natural que a gente pense nisso, de que já vai para sair aí, faltava uma análise de uma empresa independente. No fim de semana passado nós dissemos que isso foi entregue, o juiz acabou encaminhando isso para o Ministério Público, só que o Ministério Público já devolveu dizendo que está tudo ok. Então isso foi agora de quarta para quinta, o Ministério Público já se manifestou, dizendo que está tudo ok com relação à análise que o juiz encaminhou. Portanto, a qualquer hora o juiz pode acabar. Não falta nada. Se ele estava esperando o Ministério Público já devolveu o assunto para o juiz. Ele pode terminar isso neste final de semana, né? Poderia terminar isso nesse final de semana, para na próxima segunda-feira, quem sabe, a gente já abrir fora da recuperação judicial. Estávamos falando em um vídeo anterior sobre essa questão da transação envolvendo a Globenet. Vamos voltar a isso. Falamos um pouco sobre as negociações, né? E vamos lembrar que o plano para a Infraco previa inicialmente investimentos da ordem de 25 bilhões de reais. Esses investimentos foram atualizados já do final do ano passado para cá e as metas é de 30 bilhões de reais de investimentos até 2025. O objetivo é que 40% dos lares brasileiros tenham acesso à rede de fibra ótica, ou seja, internet de ultra velocidade. Os números que estão saindo vêm demonstrando que a Oi já está alcançando um patamar aí na casa de 5 milhões de casas conectadas. A meta é de 8 milhões de casas conectadas até 2025. Da outra parte, a Vital está com 17 milhões de casas passadas, com meta de 34 milhões de casas passadas, né? Para fazer frente a esses recursos, uma parte do dinheiro para os investimentos virá do caixa da Infraco, uma parte virá de captação de recursos, ou seja, de constituição de dívidas, né? Já houve uma captação de 5,7 bilhões de reais da parte da Vital com bancos estrangeiros e nacionais, e a gente está aguardando aí, porque muito provavelmente para acelerar esse crescimento terá que ser feito aquisições. Existem duas empresas médias que estão à venda. Temos aí a EB Fibra, né, que hoje é a Aloha, e temos a Vero. Ambas estão à venda. Os donos estão querendo um pouco mais de dinheiro do que o que seria justo e, obviamente, precisa haver uma redução para que haja negócio, né? Não adianta você dizer, o meu imóvel vale 2 milhões, aí o mercado só quer pagar 1 milhão. O que adianta você querer 2? Não adianta, né? Você tem que se moldar ao mercado. Essa nova empresa, Infraco, que acabou depois se transformando em Vital, reúne agora 400 mil quilômetros de fibra ótica e mais 26 mil quilômetros de cabos submarinos, né? Permitindo conectividade entre o Brasil, países da América do Sul e chegando até os Estados Unidos.
A grande pergunta é quanto valia a Infraco na época da negociação? 22,3 bilhões. 22,3 bilhões. E aí agora temos a incorporação da Globinet, que tinha valor estimado à época de 5,3. Se somarmos uma coisa com outra, a gente chega aí já a 27,6 bilhões, o valor da Vital, 27,6 bilhões, se foi incorporada a Globinet pelo valor de 5,3. Né? Então estamos chegando aí a 27,6, quase 28 bi o valor. E essa empresa de quase 28 bi está investindo, ou vai investir 30 bi. Ou seja, quando ela chegar no seu IPO, quanto vai estar valendo a Vital? 50 bilhões? 60? 70? 80? Quanto mais estiver valendo a Vital, melhor para a Oi, porque a sua participação social, em termos de monetização, cresce o valor, né? 30% de 50 bilhões é uma coisa, de 60 é outra, de 70 é outra, de 80 é outra, né? Então, essa participação da Oi na Vital, do ponto de vista financeiro, cresce à medida que o valor da Vital cresce. Então, é importante estar de olho nisso, né? Então, vamos estar observando, né, esse movimento com relação à Vital. Ainda completando o nosso raciocínio com relação à Globinet, havia um entendimento de que esse negócio para a Oi também tinha um outro sentido por conta do contrato que a Oi tinha com a empresa, não é? Então isso tinha um outro sentido. A proposta que o BTG fez para conseguir, vamos dizer assim, fechar essa equação com a Oi, teve um intricado modelo de possibilidades de pagamento com essa incorporação da Globinet sendo um elemento chave na negociação. E por isso a negociação, inclusive, demorou muito e envolveu mais de 150 pessoas, né, trabalhando em todas as áreas de compliance, de análise, de jurídico, né? E aí é interessante dizer o seguinte, porque o BTG, ele tem um contrato via Globinet com a Oi de prestação de serviços e que com essa incorporação, com essa aquisição de parte da Infraco, hoje Vital, houve aí uma modelagem financeira para acomodar algumas despesas que a Oi teria nos próximos anos. Para a Oi, o benefício de ter incorporado a Globinet é que, além de ficar com uma empresa maior, ou seja, a Vital, ela, além de 400 mil quilômetros, ela passou a ter também 26 mil quilômetros de cabos submarinos, uma empresa maior. A Infraco, hoje Vital, também eliminaria uma parte do risco cambial no contrato que tinha com, no caso a Oi, com a Globinet, porque parte disso foi convertido em real. Parte das dívidas que a Oi tinha foi convertida em real. Uma outra parte ainda está em dólar, mas uma parte foi convertida em real. Na prática, o valor das duas últimas parcelas a serem pagas para a Globinet, olhando a engenharia, o valor das duas últimas parcelas a serem pagas para a Globinet voltaria a Oi, virando uma espécie de elas por elas. Segundo a época, a CFO da Oi, a Camille Faria, isso acontecerá porque há uma correspondência perfeita no fluxo de caixa entre as duas empresas, nas obrigações entre prazo e moeda. A operadora negociou para o valor dessas duas parcelas referente ao acumulado de 22 a 24 fosse convertido em reais, com o valor de face atualizado pela Selic. No total, o valor justo estimado da Globinet para dezembro de 21, com base no caixa livre, da dívida livre, era de 5,3 bilhões. Como existem aí 3,74 bilhões em obrigações, que são justamente a soma de duas parcelas de 2022 e 2023, o valor da contribuição no final seria de 1,519 bilhão, correspondente a 6,8% de participação a mais para o BTG na Infraco. Essa etapa foi colocada dentro dessa engenharia do negócio
a Globinet, ela pagará na assinatura do contrato, né, uma parcela, na assinatura do contrato foi previsto, né, o pagamento de 2,76 bilhões para a Oi, e aí em dezembro de 22 teria um pagamento de parcela de 1,32 bilhão e até dezembro de 23, 2,45 bilhões. Será exatamente os mesmos valores pagos pela Globinet. Então, as duas transações vão permitir uma correspondência de fluxo de caixa, disse à época Camille Faria. Ou seja, o dinheiro que entra para o caixa da Oi vai para custeio das dívidas que existiam com a Globinet, só que agora ela não mais é uma empresa do BTG e ela agora é uma empresa da Vital. Ou seja, que a Oi hoje tem participação de 38%, ou seja, a Oi passa a ser dona de 38% da Vital, né? Consequentemente da Globinet, né? Então, em 2024 não haverá mais o pagamento em reais pelo contrato, pela negociação que foi feita, e aí haverá, a partir de 2025, a retomada de quitações e que vão ser feitas aí no valor de 1 bilhão, 1 bilhão de dólares, né? Então tem aí mais as parcelas até 2028 no valor de 1 bilhão de dólares. Então esse ajuste pega essa dívida de 1 bi e divide aí em 4 anos, de 2025 a 2028, mais ou menos, vamos deixar redondo, 250 milhões de dólares por ano. Então, 250 milhões de dólares por ano, a Oi terá que pagar para quitar este contrato com a Globinet. Só que aí a Globinet agora já está dentro da Vital. Ou seja, a Oi paga a Vital, que ela é dona de 38% hoje. Ou seja, é como se 38% do que a Oi vai pagar estivesse pagando para si mesma. Percebeu? É como se a Oi estivesse tendo mais um desconto de 38%, porque ela participa dessa nova empresa em 38%. Então é um desembolso de caixa para a Globinet, que faz parte da Vital e que hoje a Oi tem 38% de participação. Então essa é um pouco a dinâmica que a gente precisa entender. E essa dívida, ela sobe ou desce conforme a variação cambial, né? Então se o dólar estiver caindo, melhor para a Oi. Se o dólar estiver subindo, pior para a Oi. Temos que entender essa variação cambial também de 2025 a 2028. Essa dívida pode ser antecipada? Pode ser negociada, né? Mas aí depende muito do planejamento financeiro da empresa, certo? Mas de qualquer sorte, o que fica aqui é que essa dívida futura, a Oi terá um desconto por ela hoje ser dona também da Globinet, um desconto na sua participação de capital social, e é muito melhor estar pagando dentro de um contexto onde ela participa enquanto acionista, não é? Então é uma transferência de dinheiro, mas para uma empresa que hoje está vinculada a um projeto maior de rede neutra e que vai estar gerando receitas e que essas receitas também serão para a empresa e em algum momento essa empresa começa a pagar dividendos e esses dividendos também retornam para a Oi. Então, era um grande problema esse contrato com a Globinet, se transformou num grande problema, mas a engenharia financeira montada, ao meu ver, ainda que a gente olhe e diga, poxa, esse contrato lá atrás não deveria ter sido assinado quando a Globinet foi vendida, talvez, mas olha, águas passadas, não adianta chorar o leite derramado, o Rodrigo Abreu não pode ficar se lastimando. O fato é que ele pegou um problema e trouxe o problema para dentro de casa e meio que arrumou este problema para que ele fique mais palatável de ser digerido e que, além disso, esse problema possa ser utilizado para gerar novas oportunidades e soluções. Então, a arte do possível, entendeu? Empresariamento, em alguns momentos, é isso, é a arte do possível. Como pegar um limão e transformar numa limonada e colocar um melzinho e a coisa ficar melhor.
Essa é a questão. Para não precisar botar açúcar e não precisar tomar o limão azedo, né? Então eu acho que foi uma inteligente engenharia financeira que foi ajustada aí entre o Rodrigo Abreu e o André Esteves, representando o BTG. Muita gente à época criticou essa negociação, muita gente criticou essa incorporação da Globinet, mas olhando do ponto de vista empresarial, eu acho que foi algo que, eu diria assim, dos males o menor, não é? Dos males o menor. Então, eu acho sim que no final das contas a coisa ficou bem, né? Se tivesse ficado de fora a Globinet, os custos que a Oi teriam continuariam existindo, e sem tirar nenhum partido dessa história. Agora não, agora ainda haverá um volume aí de 250 milhões de dólares a ser pagos de 2025 a 2028, em 4 anos, que vai totalizar $1 bilhão, mas que a Oi hoje participa de 38% desse dinheiro, né? E essa empresa ela está dentro de uma engenharia maior de conectividade até os Estados Unidos. Isso vai gerar receita, isso vai gerar dividendos, esses dividendos também retornam para a Oi. E um dia lá na frente, se a Oi também negociar com o seu sócio BTG, que é chegada a hora de vender esse ativo pode ser vendido e a Oi participa também de 30 e poucos % da participação aí na venda desse ativo lá na frente, se assim desejar, né, se assim fizer sentido. Enfim, eu acredito que foi uma boa equação. Muita gente não entendeu, mas me parece que por tudo que falamos de ontem para cá, a engenharia foi positiva para a Oi, né? A engenharia foi positiva para a Oi. Bom, esse foi o vídeo que a gente queria também comentar hoje, e aí eu quero terminar essa nossa conversa de hoje com um post que eu achei muito bacana e eu queria dividir com vocês. A Luciana Gimenez, ela fez um post que eu compartilhei no Instagram, dizendo o seguinte: aos 23 anos, depois de usar pela primeira vez o computador da Apple, Luciana Gimenez decidiu que queria comprar ações da empresa Apple. No entanto, ao conversar com o gerente do seu banco, ela foi desaconselhada a comprar as ações da Apple. Naquela época, a ação da Apple custava $19, disse ela. Eu nunca mais me esqueci. De lá para cá, ela subiu muito. Já me fizeram uma conta, se eu tivesse investido todo o dinheiro, eu teria ganho cerca de $10 milhões. Ela tinha $30 mil para investir, o gerente só deixou ela investir 1.000. E ela disse, já fizeram a conta para mim, se eu tivesse investido todo o dinheiro, eu teria ganhado cerca de $10 milhões, disse a Luciana Gimenez. Então veja, né, a importância de não escutar o gerente de banco, né? Ela queria investir $30 mil na empresa e era todo o dinheiro que ela tinha guardado naquela época, e o gerente lá do banco desaconselhou e ela acabou investindo apenas $1.000, né? Ela acabou se arrependendo, obviamente, pelo potencial do que ela deixou de ganhar, né? E ela brincou, né, dizendo, olha, eu fiquei 20, 30 anos com essas ações, elas subiram muito. Se eu tivesse comprado mais do que com o dinheiro que eu tinha, hoje eu estaria falando com você, não aqui de São Paulo, eu estaria talvez morando em Mônaco. Muito bem, é isso mesmo. Ela provavelmente estaria morando em Mônaco, que é um lugar maravilhoso, viu? Se você tiver a oportunidade de fazer essa viagem, conhecer Mônaco, eu adorei. Quando estive lá, passamos lá cerca de 10 dias, mais ou menos, em Mônaco. Ficamos no hotel de Paris, com vista para a Praça de Monte Carlo e para a Baía de Monte Carlo, né? A gente ficou do lado da Baía de Monte Carlo, uma vista maravilhosa. Então ela não comprou e se arrependeu. E aí chama a atenção isso, né, de que, primeiro, você não deve escutar o gerente de banco de forma alguma, porque ele não é seu amigo. Segundo,
que você, ao escolher uma boa empresa, precisa dar tempo para que a ação ande. E aí veja que ela disse que ficou com a ação em torno de 20 a 30 anos, ela não se recorda mais o tempo exatamente, mas que foi entre 20 e 30 anos que ela ficou com a ação. E mesmo com $1.000 investidos, ela conseguiu ver o dinheiro crescer. Obviamente cresceu bem menos do que se ela tivesse investido os $30.000 que ela tinha. Mas ficou aí o aprendizado, ficou aí a lição. E eu resolvi compartilhar isso com vocês, porque essa é uma tese que eu defendo, né? Você tem que escolher uma boa empresa para investir. Na hora que você estiver convencido, adquira e carregue essa empresa para o longo prazo. Eu acho que se você fizer isso, você não vai se arrepender. Olha, eu queria também aproveitar e fazer algumas considerações antes da gente ir para o final. Veja vocês, nós temos a nossa mentoria. Se você quer um auxílio, um assessoramento para olhar seus investimentos, para lhe ajudar a orientar o que fazer, o que não fazer, a nossa mentoria funciona muito bem para isso. É um encontro semanal, a mentoria é mensal, você pode fazer individualmente ou em grupo, com até 4 pessoas. Se isso lhe interessa, me procure aqui pelo e-mail clovisfaleiro@uol.com.br. Além disso, temos a nossa seleção de empresas, um estudo que eu faço, que eu revelava antigamente, o meu estudo com as ações que eu tenho hoje na minha carteira, ou que eu estou estudando para investir. E hoje eu coloquei isso dentro de vamos dizer assim, de um pacote. Você faz a assinatura por R$180, tem acesso a esse estudo que é atualizado em 12 relatórios, e você tem então uma orientação sobre essas ações, pontos de entrada. Se tiver uma necessidade de saída, eu vou estar posicionando. Falo também sobre os contextos, os cenários da Europa, dos Estados Unidos, da China e da Bolsa Brasileira. Então, eu acho que também é uma ferramenta que ajuda para que você construa as suas estratégias de investimentos. Por fim, estamos com o PDL, o nosso Programa de Desenvolvimento de Liderança. Se você quer crescer na sua profissão como empreendedor, quer entender mais do mundo empresarial, o PDL é um treinamento que eu fazia em company, que estou trazendo pela primeira vez para o mundo virtual. Nós vamos ter a primeira turma, esse treinamento custa R$5.000 e vai sair para a primeira turma por R$2.097. Estamos com as últimas vagas. Se lhe interessa, me mande um e-mail urgente, porque nós estamos encerrando nessa semana agora as inscrições. Então, vai valer a pena, sem dúvida nenhuma. A gente vai fazer 5 meses de encontros, aulas gravadas, estaremos estudando casos, eu estarei compartilhando as minhas experiências, como foi que eu cheguei nesses meus 30 anos de consultor a ocupar posições equivalentes à diretoria nas empresas. Como foi que isso aconteceu? Como ter salários como eu conquistei, de 30 mil ou mais, como ter participação nos lucros e resultado das empresas em função da sua produtividade, em função dos seus resultados, e ter um pacote anual de remuneração de 300, 400, 500 mil reais. É possível isso? Claro que sim, isso deu certo para mim, pode dar certo para você. Mas há um passo a passo, há um conhecimento que você precisa ter, há uma postura que você precisa desenvolver, há uma atitude que você precisa ter. E é isso que a gente vai estar ensinando. Vamos falar sobre liderança, sobre inteligência emocional, vamos falar sobre gestão de crises, sobre gestão do tempo, vamos conversar sobre negociação, estratégia e princípios e valores, enfim, vamos desvendar o mundo empresarial para você. Você vai ficar muito conhecedor desse mundo corporativo. E se trabalha numa empresa, se quer se colocar dentro de uma média, grande empresa, você vai ter, vamos dizer assim, um guia de como se desenvolver e como chamar a atenção dos grandes executivos dessas organizações e ser valorizado, reconhecido por isso, certo? Então, últimos dias, nos procure, clovisfaleiro@uol.com.br, faça a sua inscrição no PDL, tenho certeza que você vai curtir muito fazer parte deste nosso programa. Uma excelente noite para todos, fiquem com Deus, deixem um like e até a próxima. Tchau!